Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Começarei hoje, essa meditação com uma história relacionada à virtude da esperança, que é o tema da nossa meditação, essa força da esperança, agora que estamos nesse tempo da Páscoa. Porque, antes de contar, porque a esperança realmente nos dá muita força. Os santos, eles foram santos porque se apoiaram na esperança. Essa esperança que é sempre sobrenatural, essa esperança em Deus, é esperar em Deus. A verdadeira esperança é sempre em Deus. As outras esperanças também nós chamamos de esperança por analogia. A esperança de eu emagrecer, a esperança de eu conseguir esse trabalho, a esperança. São formas análogas de falar da esperança em si mesma, que é esse esperar a vida eterna, a felicidade, a estar com Deus para sempre, a alegria que nunca termina, que é a alegria cristã. E a história que eu queria contar é essa história do cardeal vietnamita François Xavier Van Thuan. Esse homem foi preso no dia 15 de agosto de 75 e ficou durante 13 anos preso, sendo que 9 deles em total isolamento. Mas isolamento total, nem se compara com o que estamos vivendo agora, porque não tinha como se comunicar com ninguém. As únicas pessoas com quem ele podia falar eram os seus carcereiros, quando iam dar-lhe de comer. E ficou num lugar bastante difícil, Era uma janela muito pequenininha que ele tinha que se erguer assim para poder respirar um pouco durante o verão, porque era muito abafado. E aquele homem, depois ele contando essa experiência, porque ele ficou famoso, depois se tornou cardeal e foi convidado no ano 2000 a pregar um retiro para o Papa, São João Paulo II. E lá ele contou muitas histórias dessa sua vida. Mas ele contava que, naquele momento de isolamento, que não tinha muito o que fazer, ele cresceu muito espiritualmente. Porque ele e dizia que o grande ponto de crescimento foi quando ele pensou assim, puxa, Deus me quer aqui. E eu vou escolher Deus, a vontade de Deus. No fundo, esse meio que sem pensar assim, mas ele percebeu depois que ele estava trilhando o caminho da esperança. A esperança, ele se agarrava naquilo. Claro que ele não queria estar ali, evidentemente, ele estava sofrendo, ele podia ter muitos problemas psicológicos, ficar totalmente deprimido ali naquela situação. Mas ele contava que não, que aos poucos ele foi aceitando e sobretudo porque fazia oração, porque se apoiava em Deus, porque rezava. E aí tem várias histórias dessa sua vida, desse seu caminho espiritual preso, que não veio ao caso. Mas o que sim queria contar é que em determinado momento, ele disse que na sua oração, ele escutou claramente Deus lhe pedindo o seguinte:
ama os teus carcereiros. E ama os teus carcereiros como Jesus te ama. E começou a se esforçar por falar com eles, por tratá-los com caridade, às vezes até perguntando alguma coisa da sua família, dizendo que estava rezando por eles. Claro que, num primeiro momento, eles não receberam nada bem, né, o que o cardeal dizia, achavam que ele estava tramando alguma coisa para fugir. E aos poucos, aqueles carcereiros, depois de anos, né, vendo que o seu preso os tratava bem, um dia não se resistiram e um deles perguntou: mas o senhor gosta mesmo da gente? E ele respondeu com toda simplicidade: sim, gosto, sinceramente. E me falou assim: mas não é possível, diziam eles, nós já há anos te mantemos aqui preso em cativeiro, não é possível, isso não é verdade. E ele respondia simplesmente, olha, faz anos que eu te trato muito bem, que eu falo com você, e você já sabe que é verdade. Eu gosto de vocês. E eles, com simplicidade, né, porque estavam acostumados com o regime, era assim, eles perguntaram: mas se o senhor for libertado algum dia, o senhor não vai mandar incendiar as nossas casas e matar as nossas famílias? Né? Porque para eles... Ele falou: não, mesmo que você queira matar-me, eu continuarei gostando de você. E eles não entendiam e perguntavam: mas por quê? E ele respondeu: porque Jesus me ensinou a amar a todos, mesmo os inimigos. Se eu não o fizer, não sou digno de ser chamado cristão. E naquele seu esforço tão terrível, né? Não que... porque, enfim, ele estava preso, ele estava naquela situação deprimente, né? Mas o esforço não só de amar aqueles carcereiros, mas de rezar por eles, procurar, né, sempre que pudesse, alguma vez se celebrava a missa, dava um jeito. Então, ele, de fato, ele começou a trilhar esse caminho, que depois ele chamou o caminho da esperança, porque esperava sempre em Deus, né? Se apoiava sempre em Deus. E conta que o carcereiro, uma vez, ele inclusive depois deixou escrito, porque foi algo que lhe tocou muito, disse a ele: eu vou rezar pelo Senhor a Nossa Senhora de Lavang, que era uma advocação de a Nossa Senhora lá do Vietnã, né, que ficava a 3 quilômetros lá disse ele, que fica a 3 quilômetros da minha casa, onde eu moro. Né, quando sair daqui, eu vou rezar pelo Senhor. E depois contou que rezava assim: Senhora, dirigindo-se a Nossa Senhora, né, esse carcereiro que era comunista, que não era cristão, dizia: Senhora, não sou cristão, não conheço as orações, mas peço-te dar ao Senhor Vantuan o que ele deseja. E no final da vida, esse homem escreveu assim: no abismo dos meus sofrimentos, jamais cessei de amar a todos, sem excluir ninguém do meu coração. Parto com serenidade e não conservo ódio por ninguém. Por quê, né? Podemos dizer que esse caminho que fez, agora eu não queria falar tanto da caridade, poderia usar como exemplo de caridade, mas da esperança. E da onde esse homem tirou força? Tirou força para aguentar aqueles 13 anos, tirou força para amar os seus carcereiros, tirou força para não se deixar levar pelo rancor, pelo ódio, que vai corroendo o coração. Tirou força da esperança em Deus, do apoio em Deus. E a esperança é justamente, agora vamos, né, focar nessa ideia, essa força que nos leva a um querer que ultrapassa inclusive as nossas forças humanas.
Porque a esperança, quando é a esperança em Deus, quando é a esperança sobrenatural, que é a esperança agora que nós devemos ter, que é a esperança que Cristo ressuscitou, né, como abrindo o caminho para nós, essa esperança nos dá uma força, um querer, uma capacidade grande de trabalho, de vencer a preguiça, de falar com as pessoas, de amar as pessoas. Me veio à cabeça, né, ao preparar a meditação, um exemplo que é muito frequente, para mostrar. Vamos imaginar duas pessoas nas mesmas circunstâncias, que têm a mesma dificuldade. Me veio o exemplo de uma pessoa que tem dificuldade para assistir à Santa Missa. Não me refiro agora, né, que realmente não é impossível, nem convém, né, procurarmos uma igreja, ainda que, se pudéssemos, claro, às vezes pode ser bom, né, se é possível, mas vamos pôr, né, em condições normais, em que, por exemplo, a pessoa pode, porque a igreja é muito longe, porque às vezes os horários não são os melhores, e as duas pessoas gostariam até de assistir a missa mais vezes na semana, mas tem dificuldades. E às vezes a gente escuta assim, né? Uma se apoia na esperança e está animada e quer mesmo, e outra se deixa levar pela dificuldade. Então a primeira, essa que se deixa levar pela dificuldade, vai sempre falar, puxa, que realmente não dá tempo. A igreja é longe, os meus horários são muito complicados. E além do mais, o padre não celebra bem, e vai encontrando 1000 desculpas para não assistir à missa. Não por mal, mas é porque, enfim, falta aquele ânimo, né? Falta aquela força interior. E muitas pessoas que a gente, né, escuta, e graças a Deus tenho posso testemunhar, como é bonito de ver quando a pessoa está realmente, quer e descobre o valor da Santa Missa, então ela dá um jeito e sai mais cedo, e aí diz, não, mas é que eu dei um jeito e estou assistindo na hora do almoço, é que depois e aí começa a descobrir que não era tão difícil assim. Puxa, de repente eu descobri que tem um colégio, tem uma capela no meu colégio que eu nem sabia, né? Já escutei essa, né? Uma pessoa que tinha dentro do seu colégio tinha uma capela, nem sabia. A hora que ela começou a se preocupar em assistir a missa, ela descobriu lá que tinha aquela capela. Enfim, são exemplos de uma pessoa que tem essa força de que quer buscar a Deus, e quer ir atrás de Deus. E o exemplo também de uma pessoa que talvez não tenha essa mesma força, às vezes porque falta aquela esperança. Sabemos que o contrário da esperança é o desespero. Então a gente às vezes pensa, não, desespero eu não tenho, né? O desespero, às vezes a gente imagina, né, a pessoa que esse desespero de quem quer, inclusive, chega ao ponto de querer tirar a sua própria vida, né, e quer. Então, claro, talvez aí nós não chegamos, graças a Deus, espero que nunca nos aconteça, mas nós sim, às vezes, nos deixamos levar por algo que podemos chamar assim, né, que é desespero também o nome, mas para aliviar mais a gente, numa desesperança, né, ou seja, uma esperança mais fraca, um desânimo no fundo. É aquilo que, como parece que as dificuldades são mais difíceis. E aquela pessoa que, por exemplo, na luta espiritual, ela vai claudicando, e tenta e não consegue, tenta, e aí passa o tempo e fala, puxa, eu nunca consigo aqui parar de perder tempo com o joguinho, eu nunca consigo sentar e estudar na hora, eu me confesso, toda vez que me confesso são as mesmas coisas, que parece que eu não saio do lugar. E claro, poderíamos falar várias coisas, mas agora vamos pensar que isso muitas vezes, eu diria que quase sempre tem pelo menos alguma raiz nessa esperança mais fraca, nesse pequeno desespero.
a pessoa que dizia dizia um filósofo, né, que no fundo essa desesperança que é a pessoa que não consegue atender o chamado à grandeza, a fazer o bem, a procurar o melhor. Não consegue, no fundo, atender esse chamado que é o chamado do cristão, que é o chamado que o cristianismo, diziam, se eu não me engano, Santo Irineu de Lyon, né, que eu não deu tempo de procurar, eu acho que é Santo Irineu que ele dizia que o cristianismo, é um dos padres da igreja, que o cristianismo não é obra de persuasão, ou seja, de ideias, de dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas é obra de grandeza, de seguir a Cristo. E por isso talvez não encontre aquela força, por isso talvez não vença essas pequenas coisas de preguiça, essas manias. Parece que a sua luta vai derrapando. É o que, isso sim, né, no linguajar ascético, né, é o que nós chamamos da assídia. Assídia, que é essa espécie de tristeza a respeito do bem que Deus quer para o homem. É uma tristeza diante do esforço que exige essa grandeza que tem o homem de buscar o bem. E essa é, aí está, né? Vamos dizer assim, aí está o grande, vamos dizer assim, o grande problema, né, do homem, às vezes essa assídia. Esse não olhar para o bem, não se animar com o bem. E, claro, a consequência disso é a preguiça, por exemplo. Aquela preguiça que faz eu não conseguir vencer as coisas. E a noção popular, né, que digamos assim, que a assídia é uma espécie de, às vezes o assídia, ou quando fala de preguiça, a gente pensa que a preguiça é simplesmente a pessoa que não quer trabalhar, que não quer fazer as coisas, que faz as coisas muito lentamente. E é uma subversão do verdadeiro conceito, né, da preguiça mais espiritual, que é no fundo, é esse não querer o bem. Esse não querer significa não lutar, não ter ânimo para o bem. E a preguiça é um momento secundário. Por isso que parece que até coisas simples custam muito. Por isso que uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa com assídia, ela pode fazer muitas coisas, né? Pode lutar bastante, mas nunca vai vencer a preguiça. E o contrário, né? Você quer vencer a preguiça, quer ter ânimo, quer ter força para fazer as coisas, lutar contra um ressentimento, como esse exemplo que eu dei ao princípio do cardeal Vantuan, né? Lutar para amar as pessoas que te tratam mal, lutar para enfrentar uma situação como agora, sim, estamos enfrentando, às vezes alguma pessoa pode estar mais aborrecida, mais deprimida, mais chateada com a situação, né? Às vezes um temor vago que nos atrapalha, e se a gente tem esperança, se a gente fomenta a esperança, então fica mais fácil de lutar contra essas coisas. Por isso, é muito importante que nós vejamos como fazemos as coisas, qual é a força que nós colocamos no nosso trabalho habitual. Porque também é verdade que é perfeitamente compatível a assídia, essa desesperança, né, que é essa falta de ânimo, com o que podemos chamar, quando um autor chama, com a diligência burguesa. Né? Ele dizia assim, a diligência burguesa é aquela que se afana, né, que se esforça por ganhar dinheiro, por fazer as coisas, por aparentar bem, por fazer, né, mas que no fundo existe uma fraqueza ali interior, né?
Por isso, a preguiça, ela não, nesse caso, da forma como estamos tratando, que tem a sua raiz na falta de esperança, ela não se contrapõe tanto ao trabalho, né? Porque as pessoas podem ser pessoas muito ativas e ser bastante preguiçosas. Mas, nesse caso, se contrapõe muito ao bem divino, à grandeza do homem. E por isso, muitas pessoas, quando falta esperança, elas entram num caminho e às vezes nós podemos entrar nesse caminho de uma forma talvez sutil, graças a Deus, né? Pedimos mesmo a Deus que nunca, né, de uma forma assim, decidida, né, no sentido ruim, assim, mas entra nesse caminho de fuga de Deus. Essa renúncia mal-humorada e egoísta de ser filhos de Deus, de atuar como filhos de Deus. Por isso a pessoa preguiçosa, ela não quer ter presença de Deus, ela não quer se enfrentar, né? A pessoa preguiçosa, ela não quer resolver os seus problemas. E essa fuga, essa situação, às vezes até sutil, o que gera? Gera esse espírito inquieto, disperso. A gente parece que está sempre um pouco inquietos, né? Parece que a gente nunca está satisfeito com o que eu tenho que fazer hoje e agora. E sabemos bem que muitas vezes a esperança faz com que a gente esteja muito feliz com um trabalho muito pequeno que eu tenho que fazer. Descascando aqui as batatas, cortando, preparando um prato na cozinha, ou sei lá, ou limpando o meu armário. E estou feliz. Eu consigo ficar atento a isso. Agora a pessoa, às vezes a gente pode estar fazendo muitas coisas, mas um pouco dispersa, inquieta, um pouco não sabe direito. E aí entra, além da dispersão, a curiosidade, a loquacidade, a indecisão. Né? A gente não escolhe as coisas, parece que a gente está sempre duvidando. Será que eu faço isso? Será que eu faço daquilo? A gente nunca... Né? A gente está sempre esperando uma situação nova. A inquietação. A pusilanimidade, né? Que é, no fundo, essa pequenez de ânimo. Qualquer coisa nos faz ficar um pouco muito desanimados. Às vezes por coisas pequenas. Né? Porque tivemos uma notícia que, puxa, não vai ter mais aquele congresso que eu ia participar, ou aquela viagem que eu tinha e que, né, já vai ser adiada, e a gente, aquilo nos põe para baixo, né? Quer dizer, um ânimo pequeno. A irritação, a revolta, essa revolta, não a revolta boa, né? A revolta contra o mal, o querer fazer o bem, mas que é o que a gente tem que fazer, né? Se revoltar no bom sentido para fazer o bem. Mas não, aquela revolta com as coisas, com o que eu tenho que fazer. E nasce, em uma pessoa que falta esperança, nasce o ódio, nasce o ressentimento, nasce as lembranças negativas, porque a pessoa não olha para cima, não olha para frente. Como crescer na esperança, né? Como não deixar que nada dessa assídia que eu descrevi, que é o contrário da esperança, da verdadeira esperança, que é esse não ter ânimo, não ter força, que não entre na nossa alma. E temos sempre que combater, né? Sabemos que há muito o que fazer. Então, eu pensei em 3 coisas, né? Mas agora focar, né, no fundo, que serve muito para combatermos a preguiça, né? Coisas assim mais bem concretas, mas que é como colocar o fundamento sólido para sermos pessoas com ânimo, pessoas de esperança, pessoas capazes de dar a volta por cima nas dificuldades. O primeiro é combater a assídia, né? Como dizia, a assídia é esse
não estarmos abertos à própria grandeza do homem. E como combatemos a assídia? É ter um olhar atento e penetrante à grandeza da existência humana, do mundo, do universo. Me contava uma pessoa, um amigo que morava em São Paulo até pouco tempo, até poucos meses, e ele dizia que tem recebido esses dias, acho que desde antes de ontem, né, muitas pessoas fizeram fotos do pôr do sol em São Paulo, porque parece que foi muito bonito, né? Claro que nem se compara ao Rio de Janeiro, né? Mas enfim. Mas é que lá também não tem assim, um pôr do sol muito bonito, né? Então lá... Mas aí estávamos dizendo, por que será que o pessoal está falando tanto do pôr do sol? E conversando com ele, chegamos à conclusão, achamos, né, que não só porque parece que... Aí tem várias teorias, dizem que talvez é porque diminui muito a poluição, então por isso o sol parece que aparece melhor, também tem a época do ano. Mas eu acredito que também porque as pessoas estão olhando mais, estão contemplando mais. Porque estão mais quietas, estão mais paradas, estão em casa, estão pensando na vida, pensando na existência. Como ajuda isso a combater a assídia? Quando nós olhamos para a grandeza do universo, quando nós olhamos para a nossa grandeza, para quem somos nós, né? Somos filhos de Deus. Fomos resgatados por Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitou para que nós ressuscitemos com Ele. Segunda forma de combater a assídia, de fomentar a esperança, né? Fomentar essa esperança. Então, o primeiro é olhar, né? O nosso olhar atento e penetrante à grandeza da existência humana. Mas depois é aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus. Que também agora nesses dias nos ajuda tanto, né? Dizer, bom, eu não posso fazer muitas coisas, eu não posso sair de casa, mas eu posso rezar, eu posso descansar em Deus, e eu posso também fazer muitas coisas que antes talvez eu não tinha tempo para fazer, que são coisas boas. São Tomás de Aquino, ele dizia que a assídia, essa falta de ânimo para abrir-se à grandeza, né, do homem, aquelas coisas que nós somos chamados a fazer, ele dizia que a assídia era um pecado contra o terceiro mandamento, que ordena ao homem o descanso do espírito em Deus. E esse descanso do espírito em Deus é o que nos faz grandes, é o que nos faz realmente calibrar a nossa posição nessa terra e ver a grandeza que temos, a grandeza que tem a nossa vida espiritual, o nosso chamado à santidade. O descanso verdadeiro, dizia São Tomás de Aquino, só é possível se o homem adere ao seu autêntico e verdadeiro sentido, que é esse que nós saímos de Deus e a Deus voltaremos. E as nossas atividades aqui na Terra, claro, só tem sentido se são feitas por Deus, para Deus, e também para servir os outros, né? Para ajudar as pessoas. E quando fazemos assim, quando vemos o sentido das nossas tarefas, então nasce a esperança, nasce essa força, né? que colocamos ao fazer cada atividade do nosso dia a dia. É tão interessante, né, que quando uma pessoa faz um retiro espiritual, quando uma pessoa se recolhe e pensa na vida, com que força nós saímos. Sempre assim, quando nós fazemos bem um retiro espiritual, por exemplo, porque nós, naqueles momentos, nós paramos e descansamos em Deus. Descansar em Deus também. E às vezes descansar em Deus é começar por parar mesmo, né? Agora, por isso é a importância, São Tomás de Aquino dizia, a importância do domingo, né? Um dia em que eu faço as coisas mais para minha família, que eu paro as minhas atividades produtivas para pensar, para contemplar mais, para
me alegrar mais, para descansar, né? Descanso nesse sentido. Todo descanso verdadeiro é um descanso em Deus. E por fim, né? É a última, mas agora de certo modo, é o momento, né? É o aspecto, não vou dizer mais importante, porque todos são aqui importantes, mas agora podemos viver muito bem isso agora, nesse tempo, que é apoiar-se na ressurreição de Cristo. Diz São Paulo, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícia dos que morreram. Né? Ele é com um ponto de exclamação termina, né? Quer dizer, Cristo ressuscitou como primícia, foi o primeiro para nos levar ao céu. Então, apoiar-se na ressurreição de Cristo. E nessa ressurreição de Cristo, nós, ao nos apoiarmos, nós vamos descobrir que somos chamados e podemos ser santos, podemos melhorar, podemos fazer o bem, podemos estar mais com as pessoas, podemos vencer os nossos defeitos. E nasce essa força de quem vai dando passos, de quem vai procurando fazer aquilo que Deus lhe pede, de quem, né, essa força que por sua vez gera ainda mais força, e é a força da santidade, a força da vida cristã, que agora somos chamados a viver na prática, ao viver bem esse tempo da Páscoa, ao pensar muitas vezes na ressurreição de Cristo, né? E pensar a ressurreição de Cristo é pensar que Cristo sempre está ao meu lado, caminha ao meu lado, como Nossa Senhora, que está sempre junto de nós. Né? E isso nos dá essa força que teve o cardeal Vantuan, né? Que chamava inclusive a Eucaristia do pão da esperança, né? O pão que sustentava. Né? Chamava a oração também, para ele era a esperança. Né? E encontrava depois em Deus e na Eucaristia e na sua oração esse alento que nós muitas vezes precisamos, e precisamos bastante, né? Esse conforto que nos faz depois estarmos sempre entusiasmados, né? Animados com a luta, com a batalha, com essa luta para fazermos o bem e ajudarmos muitas pessoas. Agora, de modo concreto, né? O Centro Cultural Itaporã está organizando uma ajuda solidária, né? Aquelas pessoas que são dependentes de Paracambi, que estão precisando de alimentos, e então já se colocará aí nas redes sociais essa atividade para arrecadar, né? E quem puder ajudar é uma forma, né, de a gente também procurar fazer o bem e nos enchermos de esperança. Significa também estarmos animados com ajudar em tudo aquilo que podemos ajudar nesses tempos mais difíceis, né? Para uns mais, para outros menos, mas que podemos ser muito solidários, né? Sempre olhando para essa ressurreição de Cristo, né? Que sabemos que temos a vitória assegurada. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.